nós vimos que ele está relacionado com o sentido da vida, né? Ele está relacionado com o primeiro sentir, né? Com a criação ou a ativação desses neurotransmissores que a gente tem nas mãos, na pele, no corpo, né? Então, o que a gente acabou sentindo? O colo, o abraço. Então, às vezes a gente busca um sentido dentro do núcleo familiar que geralmente é medido pela responsabilidade que você assume ou por quanto que você consegue, né, ser adulto ou amenizar os problemas da casa ou amenizar as responsabilidades dos pais. Não é assim? E a gente acredita mesmo que é importante a gente ter essa ação. Só que no decorrer da vida, a gente começa a entender que a ajuda, ela só tem um impacto real de ajuda quando ela é totalmente desinteressada. O serviço, ele só é considerado um serviço quando é totalmente desinteressado. Ontem a gente falou muito sobre o julgamento, né? Acho que só na hora do café da manhã que a gente falou, né? Então, não necessariamente a gente está herdando dívidas porque nós roubamos só. Muitas vezes a gente acaba herdando muitas dívidas porque a gente julgou. Ontem estava explicando isso novamente. Que quando a gente julga tendo razão, nós herdamos 50% do karma da ação que a gente julgou. Né? Nossa, meu pai é muito roleiro, nunca paga as contas, é um desmiolado. E aí você tem razão, ele é realmente assim. Mas pelo ato do julgamento, eu herdo 50% desses karmas. E aí, através do próprio julgamento, o próximo passo é eu me associar a ele, me tornar cúmplice. Tá bom, você faz tudo errado, mas eu sou seu filho, eu vou te ajudar e vou entrar nessa também, junto com você. Mas isso já é o resultado do julgamento, que vai te jogar numa ação, correto? Quando a gente julga estando errado, a gente herda 100% do karma da ação que a gente julgou. Então, além da gente herdar 100% do karma da ação que a gente julgou, nós também doamos, entregamos 100% das virtudes alcançadas na ação correta, né? Ou os méritos dessas ações alinhadas que eu tenho para o outro. Isso é o julgamento, tá? E é real que é isso. E como a gente sabe que é real? Por conta da sabedoria popular. Então é comum você ouvir, tá apagando a língua. Eu me tornei aquilo que eu julguei, não é? Isso é sabedoria popular. Que todo mundo está validando, por quê? Porque é uma máxima. Porque é verdade isso. Sim ou não? E tem um outro ditado que diz... falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Isso significa o quê? Continue me julgando, porque quando você me julga, eu me beneficio.
Não é assim? E aí quando a gente fala mal da mulher que tem o corpo perfeito, o que acontece com a mulher? Fica mais perfeita e você toda cagada. Não é assim? Você julga a mulher, ela vai ficando mais bonita e você vai ficando toda feia. Se a gente parar realmente como observador e perceber qual está sendo o resultado da ação do julgamento, a gente vai observar que sim, que isso é verdade. E é por isso que em todas as escrituras a gente tem o não julgar. Teoricamente, julgar não é algo tão grave assim para uma época onde as pessoas eram barbáries, né? Que elas estupravam, roubavam, matavam, colocavam fogo. Até que numa época onde a violência era tão grande, o entendimento era que a gente não deveria julgar. É porque tem uma implicação grave o julgamento. Tão grave, né, quanto roubar. Porque aquele que julga o ladrão vai roubar. Então, basicamente, a gente já sabe quais são as coisas que não são legais. E quando a gente julga, a gente passa a fazer todas as coisas que não são legais. Então, o julgamento, ele vem antes de uma ação que você acaba reproduzindo. Pois bem, então existe um campo para a reprodução, certo? Que a gente starta esse campo quando a gente julga. Então pode ser que o campo mórfico familiar não fosse reproduzido se a gente não julgasse muitas coisas que estão no campo. Correto? E aí você vai se ver como? Herdando as dívidas do seu pai, da sua mãe, reproduzindo o mesmo padrão, vivendo as mesmas coisas, né? E aí tem mais uma sabedoria popular que fala, né, que a gente reproduz os pais, que a gente se torna os próprios pais. Então é muito curioso que quando a gente começa a estudar tudo isso, a gente fica, será? Mas não pode ser assim. Só que na própria vida, a gente observa que é assim. Isso é perda de discernimento, quando a gente não consegue entender um ensinamento, né, das escrituras, sendo que na própria vida a gente consegue observar esses ensinamentos. Por que vocês ficam tão preocupados com o julgamento? Com ser julgado. Com ser julgado. Ou criticado. Ninguém quer ser julgado, que ser criticado, sempre só vai se beneficiar. O maior investimento que você faz é ser criticado. Você vai só dividir. No mínimo, você vai dividir seus karmas. Imagina, você pode dividir metade. Uhul! Você só ganha, cara. Se todo mundo soubesse disso, tava todo mundo... Então, tem mais uma questão que a gente estava falando, que se eu, por exemplo, me iluminar, quando eu morrer, eu conseguir sair de Kali Yuga, eu saio, mas os karmas ficam. E aí, quem herda os karmas? Os karmas ruins, aqueles que me julgaram. E os karmas bons, aqueles que me amaram. Então, julgamento é uma coisa bem séria. Sim ou não? Adianta falar? Até porque vocês viram lá, não tem nem coragem de falar, mas qual que é a chance de alguém ser liberado? Como é que você vai saber? Você não viu a historinha lá da prostituta? Vai saber o que está acontecendo, que de repente a prostituta é liberada e o Brahman vai para o inferno. Então, quando eu vejo alguém julgando, eu começo a pensar, meu Deus, caracas, essa pessoa não sabe o que ela está fazendo. É quase, pai, perdoa eles, não sabem o que dizem, né?
Jesus na cruz. Então, o que isso significa? Meu Deus, eu tenho consciência do que vai acontecer com essas pessoas. Misericórdia, pelo amor de Deus. Porque o que vai acontecer não é nada bom para o outro. Então, qual é a forma da gente não julgar? Substituir o julgamento por regozijo. Quanto mais a gente pratica o regozijo, pratica o desejar que o outro se dê bem, mais a gente se dá bem, né? Porque desejar o bem do outro, você também participa do resultado positivo que o outro tem, do karma bom. Então, por isso que fazer o bem é o único caminho que a gente tem para estar em equilíbrio, em saúde, né, na prosperidade. E o fazer o bem é um serviço, né, sustentar esse exemplo. A gente falou muito sobre isso porque a gente está falando sobre sentido, o sentir. E eu comecei a aula dizendo que ser bom, que eu tive uma conversa com a Bruna, ela estava meio chateada, eu falei, filha, ninguém valoriza alguém que é bom. Ser bom não é valorizado na nossa cultura, né? A pessoa é boa, mas ela é burra, mas ela não ganha dinheiro, mas ela não é esforçada. Iludida. Ela é iludida, ou ela é ignorante, não estudou o suficiente, não fez faculdade. Qual é o valor de ser bom? Se ela for super intelectual, famosa, linda, rica, ainda ser boa, caracas, ela é tudo isso e é boa. Mas se você não for nada disso, as pessoas não vão ficar te olhando por você ser bom, né? Então, a gente não é valorizado por ser bom.